Fala pessoal, André Mesqueiroz. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a crise da segurança pública do Ceará. Vou falar do ato político que o Cid Gomes fez, uma tentativa ali de invadir o quartel, uma companhia da polícia com um trator, colocando a vida de policiais em risco. Vou falar sobre tudo isso hoje, minha opinião sobre isso, mas eu quero pedir para você agora, se inscreva agora, aperta o botão vermelho para esse canal ter grande relevância no YouTube e peço para que você deixe o like, porque só assim o YouTube vai indicar esses vídeos. Pessoal, é o seguinte, policial, vou falar logo do ato de Cid Gomes, mas depois eu vou falar sobre greves, certo? Greve da polícia. O policial pode fazer greve? O policial não pode fazer greve? Então primeiro vou falar sobre o ato de Cid Gomes. Os policiais militares estão lá reivindicando, às vezes melhoria nos equipamentos, melhoria de colete, melhoria de armamento, melhoria de viatura e aumento salarial, certo? O salário da Polícia do Ceará, ele é um salário realmente baixo, está entre um dos piores do país. O policial ganha 3 mil e pouco, com desconto, tem mais de 60 reais de desconto, fica uns 2 mil e pouco. E os policiais não aceitaram, certo? Uma classe dos policiais não aceitaram as negociações que foi feita com esse governador de lá, o governador do PT. Então, os policiais, o que é que eles fizeram lá? As esposas dos policiais fecharam os batalhões, murcharam o pneu, os pneus das motos, das viaturas e paralisaram tudo. Eu não vou falar as coisas que a imprensa fala porque pode não ser verdade, né? Falaram que policiais estavam mandando comerciantes fechar as portas. E às vezes nem tudo que fala na imprensa é verdade. Baseado nisso, um político chamado Cid Gomes, que é irmão de Ciro Gomes, viajou, que ele não morava lá, viajou até a cidade, acho que se não me engano, Sobral, né? Fez uma carreata com as retroescavadeiras, com os tratores lá. Chegando lá, ele, sem autorização judicial nenhuma, né? Ele quis impor que a greve dos policiais lá, ou a paralisação, o movimento dos policiais, eu não gosto de chamar de greve, eu gosto de chamar de movimento dos policiais. É ilegal! Vocês têm 5 minutos para pegarem os seus parentes, as suas esposas, os seus filhos, calma, e sair daqui em paz. 5 minutos, nenhum a mais. Você não tem autoridade para fazer esse tipo de coisa. Me solte, me solte, me solte. Seja o quê? Os policiais tinham 5 minutos, com maior arrogância, não houve negociação, nada. Ele decidiu invadir com um trator, como vocês observaram nas imagens, colocando em risco. O pessoal jogou pedra para tentar parar ele. Quando viram que ele realmente ia invadir... Vai passar por cima aqui, ó. Cadê o gás? Alguns policiais atiraram nele. Falaram a princípio que foi bala de borracha. Não foi bala de borracha, certo? Foi bala de verdade, ele foi baleado de verdade. Ele sofreu 2 disparos. E aonde é que eu quero chegar com isso? Imagine a cena, Bolsonaro com um trator invadindo um acampamento sem terra que está devastando uma plantação importante, alguma coisa importante. Está cometendo algum ato que é revoltante. E aí Bolsonaro pega um trator e vai lá invadir. Né? Qual é a sua opinião sobre isso? Ali tinha as esposas dos policiais, falaram que não tinha esposa, tinha sim, eu tenho as imagens que as esposas dos policiais estavam lá. E diante disso, quando ele avançou com o trator, ele avançou mesmo, se não houvesse aqueles disparos, ele teria avançado. As imagens são claras, gente, se ele não tivesse atirado nele, se os policiais tivessem ficado de forma pacífica, ele teria avançado, passado literalmente por cima dos policiais. As imagens são claras. A partir do momento que houve o disparo, ele parou. Lógico, né? Sofreu os disparos. Mas ele não tinha. Qual é o caminho para se resolver uma greve ilegal? É a justiça. A justiça decreta a ilegalidade da greve, reintegração de postos dos quartéis. Um oficial de justiça vai lá,
O batalhão de choque do BOP, Polícia Federal, vai lá e cumpre o mandado judicial. Agora você, de livre e espontânea vontade, querer invadir um quartel, colocando a vida das pessoas em risco, isso é um ato político, ele quis chamar atenção para ele, né, como um coronel, aqueles cabas, porque eles dominam, são as famílias que dominam a política lá no Ceará. Agora eu vou falar o seguinte, policial pode fazer greve? Não, policial não pode fazer greve, certo? É proibido policial fazer greve. Policial radicalizar a greve é pior ainda, porque quando você radicaliza a greve, no final decretada a prisão de todo mundo vai preso e vão brigar só por anistia. Como aconteceu lá em Minas Gerais. Quando você radicaliza, você não ganha muita coisa não. Porque é o seguinte, aqui em 2017 a gente estava com quase 4 meses de salário atrasados. Eu já, sinceramente, eu não tinha o que comer aqui em casa. Eu recebi um sacolão doado, né? Porque uma igreja doou sacolões pra gente. A gente estava 4 meses sem receber salário. Eu não tenho outra fonte de renda para trabalhar. Então, literalmente, faltou as coisas aqui em casa. A viatura que eu trabalhava, o pneu dela estava no arame. E ninguém atendia a reivindicação dos policiais por melhoria e colocar em dia os pagamentos de salário. A gente simplesmente é uma infração de trânsito, você sair com o pneu careca no arame, se tivesse uma seta queimada, um farol queimado, faltando chave de roda, marcar qualquer coisa, a gente não saia para a rua. Então a gente fez o movimento de segurança com segurança, né? E faltando qualquer coisa, qualquer equipamento IPI, a gente não ia às ruas. E a imprensa taxou isso de greve. Nós não estávamos em greve porque nós estávamos no quartel. Nós íamos trabalhar, mas querer obrigar a gente a trabalhar com pneu careca não ia acontecer. A gente não ia sair. Então, o governador, assim, em questão de 15 dias, conseguiu 60 viaturas novas. Por que ele não conseguiu isso, né, sem a gente precisar fazer esse movimento? Né? Por quê? E não pagou os salários, né? Enfim, a gente continuou na situação de calamidade, chegaram 60 viaturas novas, a gente não podia mais fazer uma paralisação, fazer uma greve, fazer nada. E o movimento foi perdendo força até que, enfim, esse governador veio a sair e perdeu. Mas em 2017 a gente passou por uma situação difícil. Os policiais, os salários, por exemplo, a Polícia de São Paulo é um dos piores salários do Brasil. Então, os policiais não tem como reivindicar melhoria, ninguém vai ouvir, ninguém vai melhorar o salário policial, mas um auditor fiscal, por exemplo, que arrecada dinheiro para o Estado, ele tem um salário acima de 20 mil reais. Né? Um promotor, essas categorias, elas conseguem barganhar com o Estado. A polícia não. Ninguém vai chegar para a polícia e dizer o salário de vocês está baixo, eu vou aumentar. Não. Primeiro que nós somos muitos. Segundo que o Estado ele tem um limite prudencial. Né? E com relação a isso era que eu esperava que o governo Bolsonaro ele fosse atuar nessa linha, nessa área. Porque os professores, quem paga os professores é o governo federal. Então existe um piso nacional para os professores. Os governadores não contratam novos policiais e não melhoram a situação dos policiais porque os estados não conseguem simplesmente pagar essa categoria. Então, pessoas estão morrendo porque o efetivo está baixo em todos os estados. Você vê lá na Inglaterra, o cara esfaqueou uma pessoa, tem um ato terrorista, o prefeito anunciou a contratação de 20 mil policiais, só para Londres. Mas a gente aqui, eu comecei com um efetivo de 10 mil, hoje a gente está com um efetivo de 7 mil, a governadora contratou 1.000, mas teria que ter 15 mil. O Estado não tem condições de arcar com esses salários. É aí que, para a segurança pública, entra o governo federal. O governo federal deveria arcar com a segurança pública nacional. O governo federal deveria arcar. Porque quanto mais polícia nas ruas, mais segurança você vai ter. Olha São Paulo. São Paulo tem os índices mais baixos de homicídio, uma taxa de homicídio como níveis de Europa. São Paulo é um dos estados mais ricos do Brasil e contrata um grande número de policiais. Então, a situação da violência em São Paulo praticamente está um pouco controlada em relação aos outros estados. Mas eu não vejo nenhum movimento do governo federal para isso. O que é que os estados estão fazendo? Apenas repõem um pouquinho do que vai para a reserva. O cara vai 1.000 para a reserva. Daqui a 7 anos, 50% do efetivo da polícia do meu estado vai para a reserva. E aí, como é que vai ser feito isso? Né? O estado não contrata. Sem polícia na rua,
o número de homicídio aumenta, o número de assalto aumenta, enfim, tudo aumenta. Então é preferível uma questão econômica, é preferível deixar do jeito que está Bolsonaro, não contratar mais policiais. Ah, mas a culpa não é de Bolsonaro, meu amigo. Deveria ser feito um piso nacional. E Bolsonaro já falou que é contra um piso nacional. Então, eu espero que nesse sentido isso melhore. E os policiais de todo o Brasil, os salários, para o que a gente faz, os salários são baixíssimos. Porque a gente tem que comprar uma pistola particular, porque a gente não anda com a pistola da instituição, porque se ela for roubada, extraviada, qualquer coisa é crime, né? Então a maioria dos policiais não anda com a pistola da instituição. Uma simplesinha, 5 mil reais, para os caras ter segurança, os caras compram uma de 8 mil reais, tem que comprar a própria munição. O policial não pode andar de ônibus, ele, né? Não, mas na minha cidade pega, enfim, ele não pega ônibus, né? É preferível que ele tenha um carro dele, já é um custo a mais. E ele não consegue ter uma moradia em um bairro tranquilo. O policial não pode morar na comunidade o qual ele combate, o qual a polícia tem um grande combate lá. Enfim, o policial ele tem um custo de vida maior. Para complementar a renda, os policiais de todo o Brasil fazem uma dupla jornada, o famoso bico. Esse bico é o que está prejudicando, porque o policial ele sai do seu serviço, em vez de ir para o seu descanso, ele vai para outro serviço, depois volta para o serviço de novo, e ele não está 100% descansado, ele está estressado, ele está com uma série de coisas, mas isso não é levado em conta. Então, nós policiais somos, por lei, proibidos de fazer greve, né? A gente, quando faz alguma paralisação, quando a galera radicaliza, eu fico até com pena dos companheiros, porque realmente vai ser decretada a prisão deles, vão prender eles, né? E não vão ganhar nada nesse sentido, né? O governador já fechou as portas da negociação e disse que vão prender todo mundo, pronto, acabou. Aí os companheiros vão lutar só por anistia. Eu acho que existem outros meios para que o policial brigue por salário, né? Um dos meios é ele só trabalhando se ele tiver os equipamentos adequados. O segundo meio é através da política. A gente colocar os nossos lá na política, colocar vereador, colocar deputado, a gente colocar nossa representação lá, né? Imagine 3 deputados da Polícia Militar, 3 deputados estaduais, 3 deputados federais, e lá ia haver um consenso nacional para brigar por um piso salarial para a categoria. Enquanto não brigar com um piso salarial para a categoria, a gente vai viver assim, né? Ah, André, para que melhorar o salário do policial? O policial já ganha bem. Não. Em alguns estados que tem um alto índice por exemplo, Brasília é um lugar super seguro, o policial ganha 8 mil reais. Goiás é o policial ganha quase 6 mil reais. São os estados que mais melhoram seus índices, Santa Catarina, enfim, está diretamente proporcional. A tolerância zero de Nova York, ela só foi possível quando triplicaram o salário dos policiais. Mas aqui no Brasil, eles querem colocar viatura nova, tudo novo, e o policial lascado. Pega a estrutura da polícia, hoje, pega a estrutura da PRF e coloca um policial ganhando 3 mil reais na PRF. Vai ver como vai decair. Não adianta colocar viatura de qualidade, não adianta colocar treinamento de qualidade. Por que não adianta? Porque o policial não está bem ganhando 3 mil reais. Então, fica aqui minha reflexão em relação a isso. Em 2017 a gente não ganhou muita coisa, melhorou as condições de trabalho, mas não melhorou em tudo. Mas a gente aqui já conseguiu um aumento e a gente aqui conseguiu uma reestruturação da nossa carreira, que é mais importante que um aumento. Antigamente aqui o soldado morria soldado, né? Mas agora a gente tem uma reestruturação da carreira e a gente consegue respirar melhor um pouco. O salário não está bom, também o Estado não, se aumentar o Estado não vai ter condições de pagar. Esse foi o vídeo de hoje, a reflexão de hoje. Um abraço, fique com Deus.